Shalom, caros amigos, estamos aqui com mais um vídeo super especial e dessa vez é um vídeo referência, entendeu? Nos assuntos de estudos da língua hebraica, tá bom? Tem se discutido, né, na internet em relação à questão do Vav, né? O Vav ali, e Vav abençoado, né? Como diz Pablo Baia, esses Vavs, ele fala esses chineses, né? Mas vamos lá. Então, o problema ali é se o Vav é conjuntivo ou disjuntivo, né? Então, eu tenho que apresentar algumas coisas em relação, mas eu tenho que construir, né? E deu trabalho fazer esse material, tá bom, pessoal? Que eu vou mostrá-los agora, tá bom? Por quê? Porque eu coloquei desde o início como pensam o outro lado. Desde já, nós temos que refletir que, quando você pensa que ali não é um PAV disjuntivo, você está concordando com a ideia de que, na terminação de Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, haaretz, ali pode ser uma vírgula, né? Porque é uma continuidade. Então, você está anulando a criação ex nihilo, né? Que seria a criação a partir do nada de Deus, né? Então, sumariamente, você está caindo para o lado dos, supostamente, que a gente julga como herege, né? Então, preste atenção no que você está defendendo, saiba, pelo menos, fazer essa defesa, né? Mas vamos lá, o que pensam os hereges? O que eles pensam, né? O que eles pensam? Nós temos aqui, ó, de acordo com a estrutura desses teólogos divergentes, tá? Divergentes da criação, ex nihilo, né? Da criação a partir do nada. O que nós temos? Nós temos aqui, ó, a sentença Bereshit, Berô, tá? Por que Berô? Porque eles mudam. Há uma necessidade de mudar, tá? O verbo. Há uma necessidade de mudar o verbo aqui nessa sentença, tá bom? Então, já complica aí alguma coisa, mas vamos lá. Bereshit berou Elohim et hashamai ve'et haaretz. É uma oração subordinada adverbial. Por que adverbial temporal? Porque na ótica deles, aqui, como nós temos o Bereshit. O que é Bereshit? Bereshit seria o estado construto. O que é estado construto, professor Leonardo? Deixa eu tirar eu daqui, porque não tem necessidade de estar, né? O que seria o estado construto, professor Leonardo? Me explica, eu não sei. Olha só, no hebraico, quando quer dar posse a alguma coisa, será que quando quer dar posse a alguma coisa, eles usam esse de, né? Vamos supor, casa de Leonardo, casa do Leonardo, né? Amiga do Leonardo, amigo do Leonardo. Então, esse do, ele vai entender como estado construto, tá bom, pessoal? Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bareshit. Por que eu entendo por quê? Porque a raiz disso aqui, ó, a raiz, o choras, e a raiz é reshit, né? Aí você tem a raiz rishon, você tem a raiz rosh, né? Que seria cabeça, início, princípio. Então, esse B aqui, ele complica isso. Por quê? Porque não pode ser B. Não pode ser B. Por quê? Porque para ser no princípio, né? No seria em mais o artigo o, que é igual a no. Entendeu, pessoal? Isso é
Então, para ser no, deveria ser isso aí. Então, deveria ser a mesma partícula, o B, mais o artigo, né? O artigo ra, né? Que só fica o A. Então, seria ba. Então, o certo deveria ser... Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Estou explicando bem explicadinho, tá bom? Para você que não entende nada de hebraico, nada de gramática, nada de ciência, nada. Ó, Bareshit. Então, seria Bareshit para ser o quê? Para ser igual a no princípio. Está no inglês aqui. Deixa eu... No princípio, ó, no princípio. Deixa eu mudar aqui. Deu? Então, aqui, ó, no princípio. Deu para entender, pessoal? Deu para entender, não deu? Então, vamos lá. Então, no princípio, deveria estar Bareshit. Como não está, eles mudam, eles acham que aqui deveria ser um advérbio temporal. Que advérbio é esse? É o advérbio quando. Quando. Eu sugiro para você que não viu ainda a minha live refutando a tenda do necromante, assista para você entender um pouco melhor, porque isso aqui eu vou ter que passar um pouco rápido para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, aqui deveria ficar quando, tá? Quando, por isso que é uma oração adverbial temporal, por causa desse quando, reduzida, tá? Nós temos orações coordenadas e orações reduzidas, tá bom, pessoal? Temos que entender isso, orações coordenadas e orações reduzidas. Aqui é reduzido no infinitivo. Por quê? Porque o verbo bará, ele está na Bíblia Sagrada, deixa eu pegar aqui, na Bíblia Sagrada, ó, aqui, ó, ele está no estado perfeito. O que é estado perfeito, professor Leonardo? É um estado que já ocorreu. Um exemplo, como se fosse o passado, né? Como se fosse o passado. Então, aqui o verbo bará seria criou, tá? Criou. Mas aí eles mudam para o infinitivo. Professor, está complicando. Eu não sei o que é infinitivo. Vamos lá, eu vou te ensinar. Nós temos 3 classes aí, né? Temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? Todo o verbo terminado em ar, ir, ou ir, né? Na ordem, né? Ir, nós classificamos como sendo infinitivo. Então, criar seria infinitivo, né? Então, por isso que eles colocam aqui, quando do criar, entendeu? Por isso, criar é infinitivo. Se fosse no gerúndio, seria terminando em ando, né? Quando criando, entendeu? Se fosse particípio, é terminado em ado, né? Quando criado, entendeu? Nesse sentido. Então, aqui é infinitivo. Já te expliquei isso aqui. Isso aqui é uma análise morfossintática de alto grau, tá bom? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que nosso público precisa de coisa mais simples, não que nosso público seja deficiente nessa área, mas que alguns estudaram há muitos anos e não sabem nem o que é isso, né? E a gente tem que ficar explicando. Eu não gosto de falar o que é um infinitivo e pronto, acabou, botar na sua cabeça é isso. Não, eu tenho que te explicar. Então, aqui eles acham que é uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza. Só que nós temos um problema. Eu coloquei aqui, ó. Aqui nós temos a palavra em hebraico, né? Conforme eu já expliquei. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Bereshit, ele tem um sinalzinho aqui, pessoal. Vocês conseguem ver? Ó, aqui, ó. Ó o sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho se chama tahá, equivale a uma vírgula, tá? Então, aqui tem uma vírgula. É por isso que você vai pegar a obra de quem?
de Edson de Faria Francisco, e você vai ler aqui, ó, você vai ler logo aqui, ó, em início, vírgula, porque ele concorda com a ideia que eu estou levantando aqui. Ele entende que ali é um estado construto, porém tem uma vírgula. Essa vírgula aqui, ela vai acabar com essa semi-root. O que seria semi-root? Uma associação estado construto. Então, essa vírgula vai romper essa oração com a outra oração, tornando essa oração principal e no sentido reflexivo, superlativo, ou seja, indicando ali que ali seria o princípio dos princípios. Todo gramático concorda com essa ideia. Gramático entende de gramática, tá? Os que não entendem, não adianta, entendeu? Então, aqui, do princípio dos princípios, e aqui não anula a criação ex nihilo. Então, aqui seria uma oração principal, e o resto, uma oração subordinada, tá bom, pessoal? Mas, então, aqui, ó, o Tahá, ele também vai dar essa ideia, tá bom, pessoal? Ele também vai dar essa ideia. Então, vamos lá, só para você entender. Aí aqui eu classifiquei melhor. Ó, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzido do infinitivo, né? Bereshit, berô, tá? Tem que ser berô. Então, aqui ele já tem que mudar o verbo, né? A seu bel prazer, já tem que mudar o verbo. Eu acho que isso está, de longe, erradíssimo. Não pode mudar o verbo, né? Aí nós temos Bereshit, em um princípio de, beleza, associando-se ao infinitivo do verbo criar. Ó, tem que associar o verbo criar, que se torna berô. Eu já te expliquei, né, a questão infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza, você já está fera nisso. Ele é constituindo a fórmula temporal, no princípio do criar. Olha o infinitivo aqui, ó, do criar. Terminação em ar, ir. Tá? Criar de quem? De Elohim, o sujeito da oração, tá? Bereshit consiste a rigor, um adjunto adverbial de tempo, no princípio do criar de, no princípio da criação de. É importante, contudo, ressalvar que na fórmula Bereshit berô, Bereshit funciona morfologicamente e sintaticamente como a conjunção subordinada adverbial temporal quando? No princípio do criar, de Elohim. Quando Elohim começou a criar. Desse modo, o verso 1 consiste numa oração subordinada. Não, 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 eu já tratei aqui. Não é uma oração. Isso aqui é o que os defensores que não foi a criação no início defendem. Então, aqui, eu já anulei isso aqui, tá bom, pessoal? Já anulei isso tudo aqui. Vamos lá, vamos botar aqui maior, né? Já está grande já, para você entender melhor. Então, aqui nós temos classificado. E aqui, ó, então, para a gente pular para o outro verso, para não ficar muito grande, você tem outro sinal aqui, ó. Outro sinal. Que sinal é esse, professor? É o siluque. O siluque, ele indica que virá logo à frente o quê? Um sof passuque. O que é sof passuque? Todos os gramáticos entendem que sof passuque é. Ponto final. Então, aqui acaba, encerra a primeira oração, pessoal. Encerra, tá bom? O que essas pessoas estão querendo fazer é, de certa forma, talvez até por desconhecimento, romper com isso e criando, assim, algo terrível, né? No contexto bíblico sagrado. Partindo para a segunda oração, rapidamente, te falei que é rapidamente. Aí você tem aqui, ó, Verhaares, Raetá, Torro, Vavor, Verhaares. Aí você tem aqui, ó, como que é a sequência. Deixa eu ver se eu acho aqui a sequência. Para as orações verbais, a ordem básica do hebraico é verbo, ó, verbo, sujeito e complemento. Verbo, sujeito e complemento, não é, pessoal?
como nós temos aqui em cima, ó. Ó, verbo, sujeito e objeto direto, né? Objeto direto. Tem o objeto indireto e objeto direto, né? Aí, o que a gente pode entender disso aqui? O verbo, ele pode ser o verbo de ação, né? Aí ele pode ser intransitivo, né? Intransitivo, quando não precisa de complemento, ou ele pode ser transitivo, quando ele precisa de um complemento, né? Transitivo direto, que não tem preposição. Transitivo indireto, que tem preposição. Isso aí é mole, né, pessoal? Isso aí é mole para você. Então, aqui não tem preposição, dá para ver que ele é transitivo direto, né? Então, aqui é um objeto direto. Então, isso aqui é a sequência correta, pessoal. Sequência correta, tá bom? Vou botar eu aqui de novo, senão você pensa que eu sumi. Então, olha só como é que começa. Começa com a conjunção, vou botar o Czinho, conjunção, mais o sujeito. Olha! E depois vem o quê? Raitar o verbo. A ordem está o quê? Dissonante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um rompimento. Um rompimento. Como assim, Leonardo? Isso que está querendo fazer, está querendo dizer que não é uma sequência do verso primeiro, isso aqui é uma nova oração, verhaaretz. Isso aqui, todos os gramáticos respeitados, né, claro, vão dizer que aqui você vai romper e vai ter uma nova oração. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí você tem a conjunção, ó, vou botar o Czinho de conjunção. Você tem o sujeito aqui, sujeito. E aqui você tem o verbo, entendeu? Mudou, lembra? Ó, aqui, vamos voltar de novo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Verbo, sujeito, entendeu? Aqui já muda. Por quê? Porque para mostrar, para evidenciar que houve uma ruptura, houve o quê? Um desligamento. A gente chama isso, nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de quê? Chamamos isso de VAV, que é isso aqui, disjuntivo, pessoal. Aí chegou um professor, um certo professor aí, eu não vou falar o nome dele, pelo amor de Deus, ele falou, assim, o pouco respeito que eu tinha por ele acabou aqui, em relação à língua hebraica. Porque quando ele fala bem assim, não existe VAV disjuntivo. Então, professor, eu vou te apresentar o VAV disjuntivo, tá bom? Ó, aqui, ó. Página 161, Allen Ross, tá bom? Eu preferi aqui, eu pedi até alguns amigos aqui em PDF, mesmo tendo em físico, né? Eu preferi em PDF. Então, vamos lá. Você falou que não existe VAV disjuntivo. Então, professor José Alessandro, e falei o nome, te apresento VAV disjuntivo. Você não conhecia, está aqui, ó. VAV disjuntivo. Vamos ler? O VAV disjuntivo introduz locuções sem relacionamento sequencial com a narrativa anterior. Locuções desse tipo rompem a sequência narrativa. E pode ser classificado de modo gerais como locuções disjuntivas. Está aí, professor. A locução disjuntiva, como é que é a sua forma, né? A sua forma deve ser feita o quê? O VAV e uma palavra que não seja o verbo. Não seja verbo. Então, esse é o VAV disjuntivo. Então, vamos lá, vamos outro, né? Vamos outro. Aqui, ó. Bruce Wald. Após um VAV o quê? Disjuntivo. A ordem das palavras é o VAV mais substantivo. E aqui nós temos o quê? Verhaaretz. Haaretz é o quê? Professor, tem que estudar mais um pouquinho, hein? Então, vamos lá.
e depois um verbo. Então, o que ele coloca como exemplo? Ele coloca o texto de Gênesis 1:2, Prúcio Altke. Vamos para outro. Robert Schaume, vamos lá. Aí ele fala assim, construção VAV, não verbo, não pode ser verbo, entendeu? Aí ele fala o quê? São orações disjuntivas, ele vai trabalhar isso, e aqui, ó, no verso 2, adivinha o que ele usa como exemplo? Ó, às vezes uma declaração iniciada pela construção VAV, não verbo, aparece no começo da narrativa, fornece o fundo ou o cenário da história, ó. Ver, Haaretz, Haetá, Torro, Vavorro, Verroché, Alpine, Terron, Verru, Elohim. Tá vendo, meu irmão? Aqui é um VAV disjuntivo. Você quer mais o quê, professor? Então, como ele não conhecia, pessoal, o VAV disjuntivo, eu estou apresentando para ele o VAV disjuntivo, né? Então, eu não vou falar um pouquinho mais, porque eu separei tudo isso aqui, eu vou fazer um livro sobre isso aqui, né? Quem quiser esse PDF, é só me procurar, entendeu? Um preço baratinho para você, entendeu? Mas tá tudo aqui, tá? Os comentários. Aqui é só o feijão com arroz para você entender, né? Então, o verbo, quando é o verbo de ligação, né, ele tem que ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer ou tornar-se, né? Esses são os verbos de ligação, né? Então, aqui não tem, na nossa ótica, né? Tornou-se, né? Então, poderia, mas aqui é um VAV disjuntivo. E para matar de vez esse negócio, tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Tá vendo? Esse sinalzinho se chama revia. Vou repetir, revia. O que esse sinalzinho indica? Vamos lá, eu não vou falar, você vai ler. Ó. Gramática Guilherme Kerr. Ó, acentos classificados. Aqui nós temos os disjuntivos, né? São os domini. Então, os disjuntivos são domini e os conectivos ou conjuntivos são qual? O servir. Então, vamos lá, deixa eu separar aqui, porque senão você confunde. Então, aqui nós temos, ó, nós temos disjuntivo e conjuntivo, tá? Aí nós temos Siluk, Atiná, Segolta, Zakef, Gadol, Tifa, e aqui, o revia, pessoal, vou nem ler o resto. Precisa ler? Então, professores, amigos, colegas, quando forem fazer qualquer análise do hebraico, por favor, leiam a obra. Saibam do que está falando, pessoal. Não sai falando qualquer bobagem, qualquer coisa, assim, esporadicamente, apenas por discordar, entendeu? Então, não faça isso, pessoal, pelo amor de Deus, entendeu? Então, brevemente, nós estaremos lançando, né, outros vídeos, né, em relação à questão aqui. Então, aqui eu vejo como solucionado o problema, tá bom? Em relação ao professor Luiz Saião, né, deixa eu só mudar aqui. Professor Luiz Saião, aqui, ó, aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui. Bom, pessoal? Olha o que ele fala aí. Ora, a terra era. A terra era. O que é ora? Ora, nós sabemos que é uma locução alternativa, tá bom? Ou seja, uma nova oração, entendeu? Que introduz o capítulo 1 do versículo 3. A oração é disjuntiva, porque tem sujeito e verbo. Arit, sujeito, né? E Hayetá, verbo. Pessoal, eu acho que não precisa de mais nada, né? Eu acho que já foi bem explicado. Respeito a alguns professores
Isso é até bom, isso é salutar, né? Isso é salutar porque cria em nós o desejo de estudar mais, de procurar mais, mas de todos os que foram contra, né? Ou que negaram essa questão do VAV aí, um me chamou a atenção, né, que foi a questão do professor que falou que não conhecia o VAB disjuntivo, que seria uma invenção do meu amigo, né, professor Giovanni. Então, meu amigo, esse aí, para mim, desculpe eu falar, para mim, a sua classificação como professor de hebraico foi a zero, porque a pessoa não pode falar uma coisa dessa, né? Não conhecer o VAV disjuntivo, pelo amor de Deus, né? Eu apresentei tantas obras, muitas obras, né? Aí fala assim, mas por que Renato Gusso não citou? Aí, por que a obra não citou? Meu irmão, se você pegar a apostilinha que eu tenho da USP, ó, aqui, ó, esse aqui é porque lá ensina o cursivo também, né? Não tem. Mas a 2 tem. A 2 tem. A 2 tem, ó. VAV disjuntivo. Então, uma gramática elementar, uma gramática primária, ela não vai conter isso, tá bom, pessoal? Então, eu recomendo vocês adquirirem um material mais avançado. E aí, esse professor que não conhecia VAV disjuntivo, eu te apresento o VAV disjuntivo, tá bom? Você que não conheceu. Eu espero ter solucionado, tá? Não criado mais problemas, mas estamos aí, tá bom? Yevarehe Adonai, Veishmerer, Yaé Adonai Panav Eleha, Virune Kaissá Adonai Panav Eleha, Veasen Leha Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Lehitraot.